Olá, pessoal! Tudo bom? Neste vídeo, abordaremos questões educacionais com o objetivo de auxiliar pais e responsáveis no processo avaliativo de suas crianças em casa em tempos de pandemia. Como o processo de ensino-aprendizagem é diferente nas etapas da educação, iniciaremos falando sobre o âmbito da educação infantil. Dentre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, podemos citar o ato de conviver com outras crianças e adultos, em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro. O respeito em relação à cultura e às diferenças entre as pessoas. O brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. A participação ativa com adultos e outras crianças, tanto do planejamento, da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. É importante explorar movimentos, seja gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura, em diversas modalidades, artes, escrita, ciência e tecnologia. Assim como também expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. E, por fim, conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Além disso, existem os campos de experiência da BNCC, que devem ser levados em consideração. Primeiro, o eu, o outro, o nós, onde o convívio com outras crianças e com adultos leva os pequenos a constituírem um modo próprio de agir, sentir e pensar, descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. Segundo, corpo, gestos e movimentos. Estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural. Traços, sons, cores e formas. Com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais. Escuta, fala, pensamento e imaginação, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas narrativas e em múltiplas linguagens que a criança constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. As crianças demonstram também curiosidade sobre o mundo físico, como o seu próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas e as transformações da natureza. Nesse período extremamente difícil, elaboramos algumas dicas e orientações para você, pai, mãe ou responsável, avaliar o processo de aprendizagem do seu filho. Identifique as dificuldades e facilidades. A avaliação diagnóstica é interessante, pois você parte do conhecimento que seu filho já domina e assim consegue saber quais habilidades e competências presentes na BNCC ele já domina. Observe e registre, e guarde atividades que a criança fez. O registro é importante para que você consiga observar por que a avaliação da educação infantil é contínua. Por isso, é importante guardar. Lembrando que é preciso se atentar às habilidades que precisam ser trabalhadas ou já foram desenvolvidas pela criança. Além disso, você pode criar estratégias com base nos conteúdos que seu filho gosta de estudar. Converse com seu filho.
É necessário que a criança se expresse e fale como se sente para desenvolver os valores da cidadania da infância, desenvolvendo o processo de autonomia. A interação fortalece os vínculos afetivos e isso ajuda no processo de ensino-aprendizagem. A criança sente satisfação ao aprender. Elabore relatórios. Observe as atividades guardadas e os conteúdos que seu filho expressa o domínio do conhecimento através da brincadeira e conversa no dia a dia. Lembre-se que vocês, pais, são de extrema importância para o desenvolvimento do seu filho, porque tudo que acontece e reflete diretamente no processo de ensino-aprendizado incentiva e ajudam no processo de sucesso da sua criança. Crie formas de autoavaliação. A criança consegue observar seus comportamentos, sentimentos e pensamentos. Assim, ela consegue refletir sobre como está aprendendo. Conversar e pedir para que ele fale como está se sentindo e sobre as coisas que gostou de estudar. Em seguida, peça para que ele desenhe os conteúdos que foram passados. Analise imagens para perceber se ele está entendendo e aprendendo realmente. Brincadeiras e conversas do cotidiano. Lembre-se que a criança mostra sua visão de mundo através da brincadeira. Então, observe a maneira como ela brinca. Na maioria das vezes, ela pode falar sobre os conteúdos que aprendeu quando você propõe uma brincadeira. Assim, você avalia a criança em um momento de divertimento. Já no âmbito do ensino fundamental, há a progressão das múltiplas aprendizagens, articulando o trabalho com as experiências anteriores e valorizando as situações lúdicas de aprendizagem. Os primeiros anos precisam estimular o pensamento lógico, criativo e crítico, em conjunto com a sua capacidade de perguntar, argumentar, interagir e ampliar sua compreensão do mundo. Os campos de aprendizagem se transformam em matérias, como arte, ciências, educação física, matemática, língua portuguesa, história, geografia e inglês. Em casa, a maneira de se avaliar pode ser por meio de montar um cronograma, organizando os horários de estudo e as entregas de trabalho e avaliações, e ainda é possível estabelecer momentos durante o dia para a resolução de dúvidas e acompanhamentos das tarefas, podendo combinar a pausa das suas atividades de home office com o intervalo dos filhos. Para tornar o ensino à distância mais atrativo, a internet também oferece conteúdos dinâmicos e variados que complementam os estudos, ampliam a interatividade e aproximam o entretenimento da aprendizagem. Além de poder realizar avaliações pelo Google Forms, por exemplo, também é possível conhecer museus. Basta acessar os sites do Museu do Louvre ou do Museu do Vaticano e outros tantos que existem para realizar um tour exclusivo, com visita a obras e explicações dos guias. Mantenha uma rotina. Crianças e jovens devem acordar no horário habitual, vestir-se adequadamente, alimentar-se de maneira saudável e então se dedicar aos estudos com conteúdos que seriam trabalhados em sala de aula. É importante também respeitar os intervalos. Assim como na escola, o recreio ou tempo para relaxar e brincar entre uma atividade e outra é fundamental. O ideal é que os estudantes não sejam sobrecarregados por conta da quarentena pelo coronavírus. Se possível, continue se comunicando, seja pelas plataformas virtuais disponibilizadas pela escola ou pelas redes sociais. O estudante deve interagir frequentemente com a turma, preservando a experiência social. Os grupos são uma oportunidade para sanar dúvidas e compartilhar ideias e resultados. A família precisa reforçar o contato com o professor, certificando-se que as matérias estão sendo abordadas de maneira harmônica e útil para todos. O momento também é ideal para dar um novo destino às revistas, jornais velhos e materiais recicláveis. Com os menores, é possível utilizar as figuras para construir colagens inspiradas em filmes, músicas e livros preferidos, trabalhando arte, interpretação e conexão de temas. Uma alternativa para estudar o português é criar jogos com a gramática. Basta deixar o cronômetro rolando e apostar quem consegue recortar mais palavras ou frases de cada grupo determinado. Estimule o movimento. No período de isolamento social, é importante que as famílias se mantenham saudáveis, alimentando-se bem e praticando exercícios mesmo dentro de casa. Os pais podem organizar desafios de dança e mímica dentro de casa, trabalhando a percepção corporal, a flexibilidade e a coordenação motora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que aproveitem as dicas. Feliz ou tá triste? Feliz. Ela tá sorrindo?
Cadê o sorriso dela? Mostra aí. Aqui. Aí? Perfeita. E aí? Exatamente. Já perdeu. Ele já perdeu? Foi pra aquele lado, a parte foi pra aquele lado. Já quebrou.